Olá, eu sou a professora Carla Montenegro, profissional de Educação Física, doutora em Ciências da Saúde, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre trabalhar com idosos. Uma das grandes questões que eu recebo diariamente, tanto de profissionais de educação física quanto dos fisioterapeutas, é por que focar os meus atendimentos nessa população. Então, pessoal, é muito importante nós entendermos, não somente de acordo com a publicação do American College of Sports Medicine, que trabalhar com idoso é uma das grandes tendências do ano de 2021, mas também é a nossa realidade em relação à prevalência. É o maior público que está crescendo, que tem necessidade de um atendimento diferenciado, que procura um profissional para a realização de atividade física regular e também porque nós temos aí uma grande prevalência de doenças crônicas dentre essa população. Então, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, em 2030, 1/3 da nossa população mundial será de população idosa. Então é importante que nós estejamos preparados para atender essa população, e isso não só em 2030, mas agora. É essa população de alta prevalência, que está crescendo mundialmente. A gente está passando por um processo de transição, e mudança do perfil da pirâmide etária, que antes nós falávamos que era uma pirâmide, mas hoje cada vez mais ela não é mais uma característica piramidal. A gente encontra aí um número reduzido de nascimentos, então menos pessoas estão nascendo e estamos alargando a questão dos idosos. Então a expectativa de vida está aumentando. A gente tem aí em média 20 anos adicionais de expectativa de vida. Porém, se eu não oferecer um serviço que proporcione uma qualidade de vida para essa população, esses 20 anos podem ser, vamos dizer assim, vividos de uma forma não tão autônoma ou independente quanto nós desejaríamos para os nossos idosos ou até para a nossa saúde. E como que a gente garante essa autonomia e funcionalidade a esses 20 anos adicionais que estão sendo oferecidos, e ganhos, vamos dizer assim, na população, é através da atividade física. Então, esse é um público que está em crescimento e que vai demandar de serviços de saúde. E se nós não trabalharmos em manejo dessas doenças crônicas que podem acometer os idosos, ou então em prevenção, eles vão ter aí uma necessidade dos serviços de saúde que vai acarretar altos custos para o sistema público de saúde. Também, pessoal, além de estar em crescimento, com certeza, se vocês pararem para pensar quantas pessoas vocês conhecem que têm mais do que 60 anos, que se beneficiariam de um programa de atividade física regular, pensem também na questão de valorização do cuidado à saúde. Então, muito mais do que uma valorização das pessoas que trabalham com a parte de fitness e estética, quando uma pessoa busca saúde, ela valoriza muito mais o seu serviço. Ela valoriza a questão do pagamento, ela valoriza a questão do impacto que isso traz para a saúde, para a qualidade de vida dela. Então, é aquele paciente, aquele cliente que vai questionar menos quando você coloca um preço no seu valor hora-aula. Então, ele vai valorizar mais o seu trabalho, consequentemente, você vai se sentir seguro em aplicar isso, pode se tornar uma referência no mercado de idosos. E com certeza, a gente tem que pensar também na nossa qualidade de vida. Eu consigo atender menos idosos e ter uma renda muito boa através dos atendimentos a essa população. Por que isso? Pensem comigo, as principais demandas em relação a doenças e prevalência de doenças crônicas nos idosos, a gente pode destacar as doenças cardiovasculares, que são as principais doenças que matam no Brasil e no mundo, Então, grande parte da população é acometida. 33% da população morre por conta de infarto agudo do miocárdio ou doenças relacionadas ao aparelho cardiovascular. Então, é importante nós entendermos que grande parte dos idosos que nós vamos atender,
eles vão ter um histórico prévio aí de doença arterial coronariana, de hipertensão arterial sistêmica ou de outra doença que pode impactar a qualidade de vida desse idoso. E isso faz com que muitas vezes esses idosos se sintam inseguros em procurar uma academia ou um local para realizar uma atividade física sem supervisão. Então eles veem a necessidade de terem um acompanhamento personalizado para ter segurança na realização da atividade física. Outras doenças que são muito comuns e prevalentes na população idosa são as doenças metabólicas. E aí eu dou um destaque especial para o diabetes mellitus tipo 2. Então, grande parte dos idosos, e isso está muito relacionado aos hábitos de vida que eles adquiriram durante toda a sua vida, acabam gerando um perfil inflamatório no seu organismo, que facilita o desenvolvimento dessa doença, que é o diabetes mellitus tipo 2. E isso também traz insegurança e necessidade de um programa de atividade física supervisionado. Outra doença muito prevalente dentre a população geriátrica são os pacientes oncológicos, ou seja, o câncer, né? Como trabalhar com câncer, né? Principalmente numa condição tão atípica, especial, diferenciada, que mexe não somente com o nosso sistema físico, mas com a saúde mental, né? Então, esses idosos que acabam tendo um diagnóstico oncológico, eles sim precisam de um acompanhamento personalizado e consequentemente vão valorizar o seu trabalho, né? E isso traz um impacto na qualidade de vida dessa população muito grande na questão de tolerância à fadiga, na questão da execução das atividades básicas de vida diária, em que ele se vê necessitado de um programa de atividade física supervisionado. Então ele precisa do profissional lá dia após dia para ajustar de acordo com a condição clínica que ele está naquele momento. E um último ponto importante que eu também vou focar com vocês, que também valoriza a necessidade de um acompanhamento ou de um programa individualizado de atividade física, é a questão das quedas. Gente, quedas impactam severamente não somente na expectativa de vida dessa população, que pode ser reduzida drasticamente após uma queda grave, mas também na qualidade de vida, né? Então, tem idosos que caem, que podem apresentar fraturas, passar por procedimentos cirúrgicos, ou que são caidores frequentes, que caem muitas vezes, apesar de não ter consequências graves. Isso acaba gerando insegurança para a questão de movimentação. Então, eles se tornam cada vez mais sedentários, né? Então, o idoso ele cai, para não cair novamente, ele acaba limitando a sua movimentação. Então, fico mais tempo em casa, mais tempo sentado, saio menos, e isso acaba desencadeando um ciclo vicioso da queda, que interfere na composição corporal desse idoso, que interfere na qualidade de vida, na execução das atividades básicas de vida diária e que aumentam a necessidade desse idoso ter um programa de atividade física supervisionada. Então, é muito importante nós termos esse olhar que o idoso, ele não somente precisa de atividade física, mas ele se beneficia de forma acentuada de um programa supervisionado, que vai ser ajustado de acordo com as suas características individuais e que podem trazer uma melhoria da qualidade de vida de forma potencial. Então, pessoal, quem não quer um profissional que lhe proporcione segurança para executar as suas atividades físicas de forma regular, que vão ter um impacto positivo? Por isso que eu sempre falo que sim, nós podemos ser muito bem remunerados quando nós fazemos um trabalho eficiente e seguro, quando a gente fala ainda mais na área da saúde. E os idosos têm esse olhar, né? E uma coisa que eu sempre trago, muitas pessoas me questionam: Carla,
É possível ganhar dinheiro na área de educação física e fisioterapia? Com certeza, pessoal. Mas eu preciso trabalhar 12, 15 horas por dia? Também não. A gente também não pode abrir mão da vida e da nossa qualidade de vida, da nossa saúde, apenas para ganhar dinheiro. Então entendam que quando a gente faz um trabalho eficiente, seguro, a gente agrega valor a esses atendimentos. E se eu agrego valor a esses atendimentos e esse valor ele é percebido, a gente passa uma experiência positiva. Porque eu vou contratar você que o valor hora-aula é superior ao fulano que tem um valor hora-aula inferior? Pelo valor percebido, pelo valor que é agregado aos meus atendimentos, a forma com que eu executo desde a avaliação a atendimento por atendimento, como que é feito o meu planejamento, o que isso está impactando no dia a dia do meu cliente. Então é importante que a gente saiba agregar valor aos nossos atendimentos, porque a partir do momento em que esse valor é percebido pelos nossos clientes, eu consigo cobrar o preço merecido, né? Muitas pessoas me questionam como saber o valor hora-aula que eu devo cobrar para aquele cliente. Lógico que eu sempre falo que muitas coisas impactam, né? Então, distância, né, que eu vou percorrer, se vai ser um atendimento num local muito longe, quanto tempo eu gasto de deslocamento, mas a gente sempre tem que pensar que, a parte disso, eu tenho que ter um valor mínimo cobrado durante aquela hora de atendimento. E deve valorizar, sim, quanto de tempo e dinheiro vocês investiram e investem todos os dias, porque profissional de saúde deve estar sempre se atualizando, porque as doenças mudam, novas atualizações na área da saúde são publicadas diariamente, então a gente tem que investir em capacitação, em conhecimento. E isso também a gente tem que refletir na hora de fazer, de cobrar o nosso valor hora-aula. O quanto de tempo e dinheiro eu invisto mensalmente para me manter diferenciado no mercado, para me manter atualizado e garantir eficiência no meu atendimento ao idoso, né? O quanto de conhecimento eu tenho para atender aquele idoso que é hipertenso, que tem um histórico de infarto agudo do miocárdio, que tem diabetes mellitus tipo 2 e que está passando por um momento difícil de saúde mental, com uma possibilidade de diagnóstico de depressão. Quanto de tempo eu invisto lendo artigos científicos diariamente? Quanto de tempo e dinheiro eu invisto em cursos de capacitação que me garantem segurança e aplicabilidade nos métodos que eu utilizo hoje nos meus atendimentos? E isso deve ser reconhecido e valorizado. Imaginem vocês, né? Então muitas pessoas têm o sonho de ganhar mais do que 10 mil reais por mês. E, gente, isso cada vez mais é possível, né? Sem trabalhar de fim de semana, né? Eu sou uma pessoa que valorizo muito os fins de semana para estar com a família. Então, imagine se eu tenho aqui de segunda a sexta, se eu tiver no mínimo 3 atendimentos que eu cobre R$200, eu ganho por dia R$600. Eu estou falando de 3 atendimentos de R$200 que me geram R$600 por dia. Em uma semana, eu vou ter um lucro aí de R$3 mil por semana. Então, se eu tiver 3 horas, estou falando de 3 atendimentos de um idoso em que eu agregue valor, em que eu agregue conhecimento, melhore a qualidade de vida dele através dos meus atendimentos, que eu consiga cobrar R$200, e isso é um valor super atingível, tá? Eu consigo ter um rendimento trabalhando 3 horas por dia de R$600. Na semana vai me gerar R$3 mil. Multiplicado por 4, que durante o mês, então em 4 semanas, eu vou ter aí um rendimento de R$12 mil. Por isso, pessoal,
que, Carla, eu estou falando de 3 atendimentos. Por isso que não é só o número de clientes, mas sim a característica dos clientes. Por isso que trabalhar com população idosa que enxerga valor e a gente consegue agregar valor, também pode ser rentável para quem quer trabalhar com atendimento personalizado. Então, eu vou selecionar, claro que eu vou acabar tendo que recusar muitos clientes e muitas vezes o valor que eu cobro acaba já fazendo um processo de seleção natural e a gente atrai clientes também que vão enxergar mais valor, porque se eles falarem, nossa, mas eu conheço um personal ou um fisioterapeuta que cobra R$80 a hora aula, por que a Carla cobra isso e o outro cobra 80? Há algo de diferente no atendimento da Carla. Então, eu não vou ter uma agenda cheia das 7 da manhã às 21 horas. Eu vou ter 3 atendimentos com o valor merecido de R$200 todos os dias, que vai me gerar uma renda de R$12.000. E isso vai me permitir com que o resto do dia eu cuide da minha saúde, eu tenha tempo para minha família e eu consiga sempre me manter atualizado e capacitado para oferecer um atendimento de qualidade para quem está reconhecendo o meu trabalho nesse sentido. Espero ter mudado um pouquinho o mindset de vocês, levado uma reflexão do porquê trabalhar com uma população idosa e o quanto que isso pode trazer de benefício para a sua carreira profissional. Então deixe de acompanhar os conteúdos. Até a próxima!